Bom dia, irmãos. Graça e paz. Uma alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer ao Franklin e ao Tiago pelo convite e também agradecer aos irmãos, diante deles, pelas vezes que eles estiveram lá com a gente também e abençoaram a nossa igreja bastante. Agradecer ao Franklin também porque não contou a história do canivete na mochila, nem do Corinthians. Eu achei que ia ser essa. Foi pior até. Mas enfim... E sobre essa Bíblia, Franklin, ora ao Senhor. Eu acho que Deus pode falar ao teu coração ainda. Alguma coisa muito especial. Bom, muito bem, meus irmãos. Eu gostaria de falar com vocês hoje pela manhã. Deixa eu ligar isso daqui. Sim. Sim, obrigado. Eu estou aqui com a minha família desde ontem. Vou pedir para eles ficarem de pé, por favor, são tão bonitos. Então, é a Rosana, o Natan e a Ana. O Natan que fez aniversário ontem, 14 anos. E a Ana, que vai fazer aniversário semana que vem, praticamente, né? 11. Pode sentar. E a minha esposa, Rosana. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. A gente tem acompanhado a história dessa igreja já há bastante tempo, né? E a gente se alegra muito em ver tudo que Deus tem feito na vida dos irmãos. Que Deus continue abençoando vocês. E eu gostaria de falar com vocês hoje à noite sobre, talvez vai ficar um pouquinho diferente aqui, o Salmo 100. Entrem em suas portas com ações de graças. Especialmente pensando no tema de vocês hoje de manhã, que é ter um tempo de gratidão ao Senhor, refletir naquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito da gratidão. O povo de Deus é encorajado na Bíblia a ser grato, o tempo todo ser grato. E a gente tem motivo para ser grato, irmãos? A gente tem muitos motivos para sermos gratos. E o povo de Deus na Bíblia é apresentado mais com gratidão ou com murmuração? O que vocês acham? Quando a gente olha para a história bíblica, a gente vê o povo no Antigo Testamento que viveu tantos milagres e experimentou tantas respostas e tantas experiências sobrenaturais com Deus. E mesmo o povo no Novo Testamento, o povo da igreja primitiva, muitas vezes tida como tão perfeita e impecável, né? Era um povo mais grato ou murmurador quando a gente lê a palavra? No Salmo 100, é óbvio que a resposta é murmuradora, né? A atitude do povo o tempo todo. E o Salmo 100, que é o salmo que eu gostaria de ler com vocês nessa manhã, após 7 salmos que falam sobre Israel e sobre as nações ao seu redor, desde o Salmo 93 até o Salmo 100, esse 8º salmo é aquele que coroa os demais salmos, os salmos anteriores, convidando as nações a serem gratas, convidando as nações ao redor de Israel a entrarem na presença do Senhor com gratidão também. E bem, só nessa afirmação que a gente tem, entrem em suas portas com ações de graças, que está no versículo 4, a gente já compreende que a gratidão é formada por ações, por atitudes e não somente por palavras. Não existe gratidão só de palavras, não existe diante de Deus simplesmente valeu, obrigado, ou de longe, muito obrigado, Senhor. Há algo mais que Deus espera de nós, todas as vezes que nós esperamos expressar a nossa gratidão a Ele. Para o nosso Deus, toda gratidão só é gratidão se ela envolve também entrar pelas portas. Toda gratidão que não envolva relacionamento não é gratidão. Essa é a razão pela qual agradecer envolve entrar pelas portas, envolve aceitar o convite. E antes da gente ler o texto bíblico tal como a gente tem nas nossas Bíblias em português, e via de regra as traduções não variam muito neste salmo, eu quero ler para vocês uma tradução que eu fiz do texto original, bastante simples, mas tentando mostrar da maneira mais pura e simples a ideia original do texto nas suas palavras originalmente. Vou colocar aqui para os irmãos então. O texto ficaria mais ou menos assim: Salmo de gratidão. Toda a terra levante um clamor ao Senhor, sirvam ao Senhor alegremente e entrem intimamente em sua presença com alegria. Conheçam que o Senhor, Ele, o grande Deus, nos criou para Ele, nos criou para sermos povo dEle e ovelhas do pastoreio dEle. Entrem intimamente pelos portões dEle, entrem com gratidão em seus átrios, entrem com louvores de adoração a Ele e bendizei o nome dEle, porque bom é o Senhor, por toda a eternidade dura o seu amor leal e de geração a geração a sua fidelidade.
O principal destaque aqui do versículo 1 é a expressão Kiharetz, né? Toda a terra, que nessa passagem celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, ou como eu traduzi, salmo de gratidão, ou salmo de ações de graças, toda a terra levante um clamor ao Senhor. A ideia por trás deste convite, que algumas pessoas associam como sendo um convite feito por gritos, outros como um convite feito por meio de trombetas ou chofares, enfim, instrumentos que convidavam o povo a virem para alguma situação, seja de guerra, seja de atenção, seja de louvor e adoração, enfim, que o povo se reunisse para apresentar aquilo que nesse salmo seria ação de graças. Toda a terra é convidada, e segundo alguns estudiosos, alguns teólogos bíblicos do Antigo Testamento, como Gunkel, Kittel e outros, a ideia é que esse convite não seria para toda a terra, não seria um convite universal, mas um convite a todos os judeus espalhados na diáspora, não é? Judeus que naquele período do retorno do cativeiro babilônico, cerca de 500 e poucos anos antes de Cristo nascer, que estavam espalhados por vários cantos do mundo, que eles nunca se esquecessem de voltar para Jerusalém para expressar a sua gratidão ao Senhor. De modo que o convite aqui seria mais ou menos esse. Os judeus espalhados pelo mundo não se esquecessem jamais da bondade do Senhor, que eles deveriam expressar a sua gratidão a Ele por essa bondade. Já outros estudiosos, outros teólogos, eles afirmam que não, que o convite talvez seja universal, e outros ainda o veem como um convite profético mesmo, como é o caso de Calvino. Eu até coloquei a frase dele aqui para vocês, que no seu comentário aos Salmos, especialmente nessa passagem, ele escreveu: o salmista remonta somente àquela parte do culto divino que consiste na celebração de seus benefícios em render graças. E uma vez que ele convida a todos os habitantes da terra indiscriminadamente a louvarem a Jeová, a Yahweh, não é, como é muitas vezes citado aqui no texto, tudo indica que no espírito de profecia a referência seja ao período em que a igreja seria congregada dentre as diferentes nações. Ou seja, a ideia desse salmo é que ela nos oferece um convite, seja esse convite àqueles judeus de seu tempo, como alguns teólogos do Antigo Testamento afirmam, seja esse convite algo profético que antevia e já convidava gente de todo canto para virem render graças ao Senhor por causa do sacrifício que ali aconteceria, tanto no período do templo quanto no período posterior, quando Cristo viria e seria sacrificado. Independentemente do período a que se refira, para nós esse texto permanece como um convite. E a gente vai ver que é um convite imperativo a que a gente venha para adorar, que a gente venha para render graça ao Senhor, com todo o nosso coração. E o salmo é apresentado em hebraico de uma forma poética, de uma maneira bastante bonita, apresentando a famosa trícola, que também não é muito famosa para a gente na nossa língua, mas que para eles era muito famosa, né? O tricolum, ou trícola. E o que é isso? É uma forma poética apresentando 3 versos, ou 3 afirmações de louvor em um só bloco. Imagine uma música, a primeira estrofe, a segunda estrofe, e cada estrofe 3 frases relacionadas ao mesmo assunto. Depois uma outra estrofe com 3 versinhos, essas trícolas. E o Salmo 100 apresenta 4 dessas trícolas. No caso aqui, 4 trícolas, 4 seções de 3 versinhos cada, com expressões de louvor, sendo que as 3 primeiras são convites imperativos e plurais, como a gente vai ver, e o final, o último, uma razão, a razão pela qual nós somos convidados a render graças ao Senhor. E esses trícolon, essas trícola, não é, são unidades rítmicas, muito comuns nesses textos antigos. Há muito disso, tanto em textos hebraicos, semíticos antigos, quanto gregos também, latinos, são frequentemente encontrados como unidades rítmicas usadas em poesia, ou mesmo em músicas, canções do passado. Hoje em dia a gente não usa muito isso, até porque na nossa cultura ocidental, a gente está acostumado com rimas, não é, e métricas em nossos poemas e canções, diferente de como eles estavam acostumados. E é por isso que quando a gente traduz o texto bíblico, a gente não percebe muita poesia, muita rima, porque eles não se preocupavam com isso. E mesmo que se preocupassem, seria difícil de manter também. Tal como quando a gente quer traduzir uma poesia do francês, ou do alemão, ou do inglês para o português. É difícil a gente manter, porque não se faz assim. Da forma hebraica também, mas quando um judeu lia essas palavras, é interessante que a gente compreenda isso. Ele as lia como uma poesia, como uma obra de arte. E que não só deveria ser vista como uma poesia bela, mas também como um convite imperativo
de adoração ao Senhor, mostrando como a adoração ao Senhor deveria envolver beleza, encanto no coração daquele que estava adorando ao Senhor. E o Salmo 100 apresenta essas 4 trícolas, deixa eu mostrar para vocês. A primeira delas é: louvem ao Senhor, que estão no versículo 1 e 2. Sirvam-no com alegria, alegrem-se em sua presença. A segunda, de 4, saibam que só Ele é Deus, Ele nos criou e somos dele, somos suas ovelhas. Esse daqui está no versículo 3 e talvez seja a mais maravilhosa desse salmo, porque envolve o pacto e enfim. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. A terceira: entrem em suas portas com ações de graças, se apresentem com músicas de adoração, sejam gratos e louvem o nome dele. E a última, dando razão de tudo isso: pois o Senhor é bom, seu amor é eterno e sua fidelidade dura de geração em geração. Esses 4 versinhos, contendo 3 afirmações cada, e é isso que a gente chama de trícola, que é o plural de trícolon, não é? Essas trícolas, que são a forma ou a técnica poética que o salmista usa aqui. E esse, como eu disse há pouco, é um salmo imperativo, irmãos. As 3 primeiras trícolas, não é? Do verso 1 ao 4, são imperativos plurais de louvor a Yahweh, ao Eu Sou, a Jeová, o Senhor, em um culto de adoração. Isso já mostra muito para a gente, porque tanto na ideia do salmista, no Antigo Testamento, e a gente vê que isso continua no Novo, de adoração nunca é de algo feito de um modo singular. Não que você não possa fazê-lo nas suas devoções a sós com Deus, mas o convite é sempre plural. E isso é importante para que a gente nunca se esqueça de que a adoração envolve comunhão, envolve congregação, envolve estar junto com os santos, envolve estar congregado, pactuado, envolve estar unido com outros, numa atitude de gratidão, de reconhecimento, não só pelo que Ele fez por mim, mas por nós, em um culto público ao Senhor. E muitos entendem que o Salmo 100 é parte de uma liturgia maior. Muitos estudiosos que comentam esse salmo, não é? Mas que talvez ele seja um pequeno elemento que se unia a outros em momentos de ação de graças no povo de Deus no antigo Israel. Vamos então olhar para esse salmo verso a verso. Logo no começo, é importante que a gente note a respeito do título. Embora em muitas Bíblias ele não seja atribuída, o título não seja atribuído ao versículo 1, no texto original, tal como foi inspirado pelo Espírito Santo, o texto bíblico começa com Salmo de Ações de Graças. Isso é o verso 1. Nas nossas Bíblias, e eu leio aqui na Nova Almeida Atualizada, viu, Franklin? É a versão que eu estou usando aqui também. Esse pequeno trecho, ele vem antes do verso 1. Se você olhar na sua Bíblia, você olha que tem o verso 1, na minha versão aqui começa: celebrem com júbilo ao Senhor. Mas antes disso, aparentemente tem um título, não tem? Como está na Bíblia dos irmãos? Salmo de ação de graças também. Algumas versões mais antigas trazem outros, salmo de gratidão e outros títulos. Essa expressão faz parte do original e é, no texto original, o versículo 1. Ou seja, já no título nós percebemos a intenção do salmista. O título dado ao salmo, no versículo 1, pode trazer consigo muitos significados. Pode significar tanto um culto de ação de graças, algo que envolveria o povo trazendo suas ofertas e sacrifícios ao templo, quanto uma simples confissão pessoal do cuidado de Deus, da pessoa que recebeu esse cuidado, as bênçãos, a providência, enfim, o sustento do Senhor. Mas pode também significar uma gratidão num sentido mais amplo, ou seja, no sentido de perceber algo que Deus tem feito pela minha vida e que vai além das bênçãos do dia a dia, além do sustento, do pão, da comida, da saúde, do remédio, do trabalho, da família, aquelas questões básicas da vida. Algo que vai além e que envolve também a minha vida espiritual, livramentos, o perdão dos meus pecados, o pão e o vinho que eu partilho com os meus irmãos na ceia, tanta coisa que Deus me dá pelas quais eu sou grato. Bênçãos que Ele derrama sobre a minha vida constantemente, diariamente. O que torna o nosso Deus um Deus benigno, um Deus que tem prazer em fazer o bem a nós, independentemente de nós. Que tem prazer em mostrar a sua fidelidade, em ser fiel, independentemente da nossa infidelidade, como Paulo escreveu a Timóteo. Um Deus que mostra graça e misericórdia, o amor leal dele, o hesed, né, como ele coloca como é expressado no texto original, uma expressão do amor de Deus e que aplica-se somente a Deus e a nenhum de nós, mas também a fidelidade dele que dura de geração em geração, como a gente lê no último versículo desse salmo aqui.
Então, há uma expectativa, há uma esperança no coração de quem canta esse salmo, ou seja, no primeiro momento, todo Israel, de que eles se uniriam a pessoas de toda a terra em um culto de gratidão e sacrifício. Quando nós entramos no primeiro versinho, na primeira trícola, o primeiro trículum, não é, desse salmo, quando nós olhamos para os versos 1 e 2, no verso 4 ele já aponta isso então, nos versículos 1 e 2 nós lemos: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cântico. Ou seja, todos os habitantes da terra são chamados a virem, a se apresentarem e a venerarem ao rei. Muitos entendem também que a ideia por detrás dessas palavras envolve o reconhecimento, a ideia envolve o reconhecimento de que as pessoas que vêm, elas estão se colocando diante de um rei. E elas não se colocam de qualquer jeito, mas elas reverenciam, elas elogiam, elas não se colocam para murmurar e para reclamar, nem para falar das suas necessidades. Imagine-se junto do povo, no antigo Israel, chegando em Jerusalém, se colocando diante do rei Davi, para reclamar dos seus problemas lá da sua casa, para falar diante de Davi que você está tendo um problema terrível com seu filho que não te obedece, ou para falar do seu patrão, ou de outra necessidade. Não era comum que isso acontecesse. Não que você não possa fazer isso diante de Deus, mas você não deve só fazer isso diante de Deus. Nós não nos colocamos diante de Deus apenas para reclamar ou apenas para lamentar, embora as lamentações façam parte da nossa vida de oração. Mas Deus espera também que quando nós estamos diante dele, nós confessemos o reconhecimento que temos do que ele tem feito e sejamos gratos. A isso ele chama também de adoração. Reconhecer quem ele é e, como fruto de quem ele é, o que nós recebemos, o que nós vivenciamos, o que nós experimentamos e muitas vezes o que nós recebemos, até de forma material também. E todos aqui são chamados a virem, se colocarem diante desse rei, celebrarem com ele com alegria e servirem a ele, se apresentarem diante dele alegremente. No versículo 3, nós encontramos a segunda trícola, onde nós lemos assim: saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aqui, irmãos, particularmente, encontra-se uma das mais espetaculares afirmações teológicas na Bíblia hebraica, ou no Antigo Testamento, na qual a gente encontra a fórmula pactual, a perfeita explicação da posição privilegiada de Israel em contraste às demais nações. Aqui, o Senhor não só apresenta quem Ele é, o Senhor é Deus. E Israel já sabe disso desde o famoso verso lá de Deuteronômio: o nosso Senhor é o único Senhor. Ouça, Israel. Aqui, mais uma vez, ele afirma: Ele é o Senhor, somente Ele é Deus. A segunda ideia aqui apresentada é que Ele é quem nos cria, Ele é quem nos salva e por isso somos dEle. Ele nos fez. E aqui, por trás disso, não está apenas a ideia de que Ele nos fez do pó da terra, do barro e soprou em nós o fôlego da vida, mas a ideia também que está presente lá em Êxodo, porque é isso que Deus fala constantemente através dos profetas e através de tantos outros escritores do Antigo Testamento. É o Deus que pegou um povo aleijado e menino, como Oséias descreve em sua profecia, ou como aquela moça abandonada, nua e doente no deserto, como Ezequiel professa em sua profecia, e ele toma essa criança para si, dela cuida, dela trata, a ela cura, a esse menino faz andar e faz dele o seu filho. É como se ele dissesse: eu criei você, não no sentido de que eu formei você, não no sentido da mãe que gera e dá à luz um filho, cria o filho, mas no sentido de alguém que fez de novo, assim como nós também sabemos que Ele nos fez do nada, mas nós também acreditamos que Ele nos fez de novo, quando Ele nos regenerou e fez de nós novas criaturas. Ele nos fez nessa ideia de uma nova vida, e dele somos. Talvez para nós, não para eles, mas para nós, também possa estar presente a ideia presente no escrito de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 10, quando ele diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. A palavra ali, feitura, usada por Paulo em Efésios 2,10, é a palavra poema em grego, de onde nós tiramos a nossa palavra poema. Literalmente, se nós fôssemos fazer uma tradução literal de Efésios 2,10, nós poderíamos traduzir de que nós somos um poema de Deus.
Somos obras de suas mãos. Não aquele que ele fez do barro e que se corrompeu pelo pecado, mas aquele que ele fez de novo pelo convencimento do Espírito, fazendo de nós novas criaturas. A ideia que é essa: ele é o nosso Deus e nós somos obras de suas mãos, somos poemas de Deus, somos dele. E o texto termina dizendo que nós somos rebanho do seu pastoreio. Ou seja, ele não só é Deus, ele é. Nós não somente fomos feitos de novo por ele, mas ele é aquele que cuida de nós. Ele é aquele que nos pastoreia. Essa ideia também está presente no Salmo 95, que diz o seguinte, verso 7, ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. E aí o texto continua convidando ao povo a que ouça a sua voz e outras coisas mais. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pasto, somos dele, somos ovelhas de suas mãos. Ou seja, os crentes, os cristãos de modo geral, são as pessoas feitas por Deus. Nem todas as pessoas têm o privilégio de dizerem isso, ou de crerem nisso, ou de viverem, experimentarem isso. São obras da mão de Deus. Não que não fossem feitos homens no ventre de sua própria mãe, como escreveu Calvino também no seu comentário. Porém, nós somos no sentido mais puro, no sentido expresso pelo apóstolo Paulo, criados em Cristo Jesus, poemas, obras dele para vivermos para ele, expressando obras que o glorifiquem e que expressem a pessoa dele. Não somos convidados apenas para espalhar aquilo que dele recebemos, no sentido aqui do evangelho, mas também de espelhar aquilo que ele é e aquele que em nós habita. Espalhar e espelhar como poemas. No verso 4, que é aquele que nos convida à terceira trícola, nós lemos: entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. E aqui nós vemos o coração desse salmo. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Quais as consequências, irmãos, de se reconhecer a aliança graciosa que Deus tem conosco? Quando ele, por meio do seu Espírito, tocou em nossos corações, abriu os nossos olhos para que a gente cresce. Quando ele nos mostrou quem ele é Deus. Quando ele nos fez de novo para que a gente fosse dele, filhos dele. E então ele nos convidou para que a gente espalhasse isso, espelhasse isso, enquanto vivêssemos debaixo do cuidado como ovelhas do seu pastoreio. Quais as consequências de a gente reconhecer que estamos debaixo de um novo pacto, ou de uma nova aliança com o nosso Deus? 3 imperativos são apresentados aqui, e todos são convidados para virem se alegrar com aqueles que estavam debaixo de uma aliança com Deus. Uma aliança graciosa, mas é um convite imperativo, e 3 aqui são apresentados. Entrem por suas portas, com ações de graças, nos seus átrios, com hinos de louvor, rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Todos são convidados a virem. Aqui não apenas aqueles que desfrutam disso, mas outros também. Enfim, há tantas explicações, tanto imediatas, relacionadas somente ao povo de Deus, como a outras ideias, como, por exemplo, o povo de Deus convidando gente que não é do povo de Deus, para que venha e agradeça também, reconhecendo certas coisas, porque são, de certo modo, afetadas pelas bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo. Imagina a gente que convive com você, mas que não teme a Deus como você teme, e que por tabela acaba sendo abençoado em livramentos, providência e tantas outras coisas que Deus dá a você. Imagine uma família onde a esposa é crente, temente ao Senhor, mas o marido não é. Mas o marido acaba sendo abençoado também junto naquela convivência familiar, como resposta às orações daquela esposa. Ou pessoas numa comunidade, ou pessoas no ambiente de trabalho, ou estudo, enfim. Há tantos ambientes nos quais a gente pode ver isso. E talvez um deles seja aquele que é considerado, de um modo popular e geral, como o primeiro dia de ação de graças da história. Lá em 1621, quando pela primeira vez, após aquele período
de inverno rigoroso, após um período já desde 1620, quando o povo não colhia nada e muitas coisas acontecendo, situações perigosas, até mesmo em guerras ou em perigos com os índios moicanos ali perto e outras situações em Plymouth, ali em Massachusetts, e toda aquela situação, especialmente que envolvia o perigo de fome ao final de 1621, quando então eles experimentam uma grande colheita e então celebram em um ambiente aberto, uma mesa farta, um primeiro dia de ação de graças. E muita gente está ali presente, não somente aqueles tementes a Deus. Há quadros belíssimos pintados a respeito desse momento, e a gente vê índios ali presentes também, e outros que não faziam parte da comunidade temente a Deus presentes naquela cidade. E esse dia deveria ser uma lembrança não só para aquele povo daquela cidade, mas para outros, das outras colônias, lá na antiga Nova Inglaterra. Como depois, anos depois, se tornou um feriado nacional, não só nos Estados Unidos, Canadá também, e hoje no mundo inteiro. Veja, até no Brasil, o presidente Gaspar Dutra, em 1949, instituiu como um dia oficial de ação de graças do Brasil. Sabia disso? Toda quarta, quinta-feira de novembro é lei no Brasil, desde 1949, a celebração do dia de ação de graças, quando Gaspar Dutra era presidente do Brasil, naquela época. Não é uma lei oficial, ninguém não é feriado, né, como outros, mas está dentro do nosso calendário anual. Tudo isso nasce num contexto de aflição, de escassez, no meio do qual alguns do povo de Deus se unem crendo que Deus é o Deus da providência, é o Deus do cuidado, e que após talvez uma noite de choro, ou após um vale de escassez ou de perigo de morte, experimentam o cuidado e a provisão. E o nosso Deus não muda. Assim como nós hoje também. Estamos sujeitos a passar por momentos difíceis na nossa vida, em nossa família, em trabalho, estudos, vida pessoal, vida espiritual. Mas o nosso Deus não muda. É aquele que sempre garante que cuida de nós, que estará presente. Mesmo que no vale da sombra da morte, com o seu cajado e a sua vara nos consolando, sabendo que tudo aquilo há de passar. Todos são convidados a entrar, a passarem pelos portões dos muros que cercavam o templo. Imagina o convite da maneira mais literal possível. Cidade de Jerusalém, venham todos. Você chega na cidade, você vê o templo cercado por muros, muralhas, vários portões, não é? Vários. Entrem por esses portões dos muros do templo. Aí uma vez que você está lá dentro, o que você tem? Você tem os átrios, os pátios dentro do templo. Essa é a ideia do versículo 4, quando assim nos diz, mais uma vez, entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. A ideia é que todos estejam ali, unidos para cantarem as tradicionais canções de adoração a Yahweh, ao Senhor, ao Eu Sou. Talvez aquelas que estão do Salmo 113 até depois, ou essas aqui mesmo do 93 até o 100, ou talvez, como muitos acreditam, aquela que está no Salmo 117, o menor salmo da Bíblia. Louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos louvem, porque grande é a sua misericórdia, o amor leal para conosco e a fidelidade do Senhor dura para sempre, aleluia, ou de geração em geração, como ele coloca aqui no versículo 5. Ou seja, a conclusão desse convite nos leva à lembrança de que a gente deve continuamente se lembrar de manifestar a nossa gratidão a Deus. Mas, irmãos, se a gente manifesta esse agradecimento só com os lábios, mas não cumprirmos o nosso dever em obedecermos às suas palavras, a nossa gratidão é desagradável ao Senhor, é inútil. É só dizer valeu, obrigado, e não é isso que Deus quer. Ela só lhe agrada se ela é acompanhada também daquela prática diária, de uma franca profissão de piedade. Aquela prática diária de querer entrar pelas suas portas e ter intimidade com Ele. Não é só dizer obrigado, mas ficar do lado de fora, mas é compreender que a gratidão envolve entrar pelas suas portas, entrar pelos muros, estar nos seus átrios, e ali ter prazer com Ele. Gratidão de longe não é gratidão. Gratidão envolve piedade. Gratidão que não envolva piedade, devoção, entrega, sentir prazer por estar ouvindo e falando com Ele, não é gratidão. É só valeu, de longe. E Deus não quer ouvir isso de nós.
Porque isso é obrigação nossa. Reconhecer e dizer obrigado. Isso é obrigação, isso já é esperado, mas Ele quer mais do que isso. Ele quer você na presença, dentro das portas, nos átrios dEle, com Ele, intimamente com Ele. E a última trícola desse salmo, no último verso, diz assim: porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O último versículo começa com essa expressão, porque, pois, ou seja, o último verso nos apresenta as razões de um coração grato. E as razões de uma série de ordens e imperativos de gratidão por parte de Deus a todo o povo, todo o seu povo. E a razão principal pela qual a gente deve ser grato é porque o Senhor é bom. Ele é bom. E Ele é bom o tempo todo. Ele é bom quando visto resgatando o seu povo. Sua bondade é vista no resgate do seu povo. Não fosse a misericórdia do Senhor, nós não teríamos sido resgatados. O povo dele não teria sido resgatado do Egito. Ele é bom tanto para a nação, a bondade dele, a misericórdia dele é manifestada nas páginas das Escrituras, tanto de uma maneira coletiva, como no Salmo 106 e Salmo 136, quanto de maneira particular também, individual, Salmo 107 e Salmo 118. Seja individual, manifestando a gratidão, seja coletivamente, o nosso Deus é digno e Ele espera isso de nós. Não que você não possa pedir, não que você não possa lamentar. É justo que você assim o faça. Há um livro só de lamentações na Bíblia. Não é errado que você faça isso, mas você não deve viver só disso. Não é curioso que quando Jesus está com a mulher samaritana, e ele diz que estes são os que o Pai procura, são quais? Aqueles que estão pregando, os missionários, são aqueles que estão querendo tocar um instrumento musical para servir ao Senhor dessa maneira, são aqueles que estão fazendo o quê? Quais são aqueles que o Pai... É a única vez na Bíblia que nós encontramos essa expressão relacionada ao nosso Deus. O Pai procura aqueles que o adoram. E o que significa adorar se não reconhecer quem Ele é? E como fruto de quem é, o que faz? E o que dele recebemos e o que desfrutamos de tudo aquilo que Ele é, dos seus atributos, da sua pessoa, das suas qualidades, da sua beleza, da sua bondade, da sua benignidade, da sua misericórdia, da sua fidelidade. Viver isso, reconhecer tudo isso. Foi a misericórdia de Deus que resgatou o povo de Israel quando eles eram escravos no Egito e que formou esse povo quando eles nada eram, ao Deus tirar Abraão da idolatria e por meio dele formar esse povo. Acima de tudo, o verso 5 alude à teologia do nome do Senhor, o Yahweh, aquelas 4 letrinhas hebraicas, né, que quando traduzido seriam YHWH, Yud-He-Vav-He, que seria traduzida como eu sou, aquilo que Deus é, que a gente sempre traduz na Bíblia como Senhor, sempre com caixa alta, é a expressão que o Senhor manifestou a Moisés no Monte Sinai. Ele é, eu sou, que foi desenvolvido a partir das narrativas lá no Monte Sinai, onde o Senhor proclamou a sua bondade. Veja, por exemplo, Êxodo 33, 19. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. A ideia do amor leal, do Hesed. Essa ideia, o Hesed é a ideia do amor que só pertence a Deus. É um amor que independe de nossas vidas. É o amor de Deus por você e por mim. A gente merece esse amor. O que a gente faz para receber esse amor? Se dependesse da nossa atitude, do que a gente vê, do que a gente tecla, do que a gente fala, do que a gente pensa, do que a gente faz, a maneira como a gente reage às diversas situações da vida, Ele te amaria e me amaria? A gente não é capaz de amar assim. A ponto de, se uma pessoa trair a nossa confiança, a gente não tem essa capacidade que Deus tem, embora sejamos convidados a ela. Mas é um amor leal, um amor que decidiu nos amar por ser Ele o amor. Ele não ama, Ele é o amor, como João escreveu na sua primeira epístola, e por essa razão a gente desfruta daquilo que Ele simplesmente é e transborda dele. Por causa de quem Ele é, por causa dessa bondade, desse amor leal, é que o povo foi resgatando. E a misericórdia, esse amor leal, vem justamente dessa palavra, e que é traduzida por amor, fidelidade, bondade, misericórdia. Tantas palavras são usadas na Bíblia para traduzir. Aqui no Salmo 100, verso 5, é traduzido por misericórdia.
é a palavra que traduz amor. Porque é a maneira mais, talvez, próxima de se expressar o que ele espera que enxerguemos a respeito desse amor. É um amor que olha para o nosso coração em sua mais terrível miséria e então tem compaixão da miséria do nosso coração e nos resgata. Enquanto no versículo 10 de Êxodo 34 a gente lê que então o Senhor disse, mais uma vez, parte das narrativas lá do Monte Sinai, eis que eu faço uma aliança diante de todo o seu povo, farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio você está, falando com Moisés, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço com você. Ou seja, no primeiro momento ele fala com Moisés, eu estou fazendo, todo o povo, Israel vai ver e todas as nações vão perceber. A ideia ela é centrífuga, começa com você, Moisés, o povo de Israel vai ver e daqui a pouco o mundo inteiro estará testemunhando de que há uma aliança. No capítulo anterior, ele falou qual é o fruto dessa aliança, ou o que envolve essa aliança. Envolve esse amor leal, essa misericórdia. Envolve a expressão perfeita do cuidado de Deus, da graça de Deus. Todo o povo viveria isso, veria isso, de modo que, anos depois, toda a terra, todas as nações se admirariam com isso. E agora, exatamente aqui no espírito do Salmo 100, a experiência de seu amor leal e sua fidelidade para com o seu povo é expandida a todas as nações da terra. E por isso, mais uma vez, no verso 5 a gente lê, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Quem é convidado a cantar isso e a reconhecer isso? No verso 1 a gente lê que são todas as terras. Gente de todo mundo deve vir e reconhecer isso. Irmãos, jamais nós sofreremos por promover o seu louvor e agirmos com gratidão. Jamais nos faltará nada quando de todo o coração nós nos comprometermos e decidirmos por isso, porque não é algo natural do nosso coração. Natural é reclamar, sempre. É reclamar do calor, é reclamar do frio, é reclamar porque tem ar-condicionado, é reclamar porque o ar-condicionado não está funcionando, é reclamar porque tem ventilador, porque não tem. Na igreja que eu sou pastor em Araraquara, eu até disse isso essa semana no culto de ação de graças que nós tivemos lá, que durante muito tempo a gente vivia com os ventiladores, né? E eles não davam conta, porque Araraquara é muito quente. No período final do ano é muito quente. E a gente sempre começava o culto brincando, dizendo, irmãos, está quente? Está quente, pastor. Né? Eu falei, então, no inferno é muito pior. Então, agradeço. Mas perdeu a graça, porque a gente falava isso quase todo domingo, durante 3 meses. E a gente sonhava, e a gente comprou ar-condicionados, hoje está uma delícia, mas hoje o povo reclama que está frio demais. Ou reclama que está assim, que está assado, que o vento está direcionado, que a pá não está mexendo, irmãos. Ou seja, o nosso coração, ele é inclinado sempre. Se eu não tenho comida, eu reclamo que não tenho. E se tenho, eu reclamo porque não está bem feita. O nosso coração está corrompido e em sua corrupção, ele é inclinado à murmuração o tempo todo. Mesmo quando Deus derrama o maná do céu, a providência sobrenatural para nos sustentar, ainda assim a gente encontra lugar para reclamar. A gente é assim. Por isso Deus nos convida a uma atitude deliberada de gratidão. Você tem que pensar nisso, é uma decisão que você toma. Eu vou ser grato. Porque se eu não decidir a isso, eu só vou reclamar. Todo mundo. Alguns manifestam isso de uma maneira mais natural. Ou alguns são assim, tudo bem? Bom dia. Você não pode falar se está tudo bem. Você chega e dá bom dia para a pessoa. Você pergunta se está tudo bem, você sabe que você vai ouvir uma lista de reclamações. Conhece gente assim? Que você chega perto dela, você não pode perguntar se está tudo bem, você só dá bom dia, boa tarde, boa noite. Algumas naturalmente são inclinadas a isso espontaneamente. Outras, elas reclamam quando alguma coisa está pegando, mas não há problema em você ouvir, porque nós somos convidados a sentir a dor do outro, a chorar com os que choram. Não é errado lamentar, reclamar no sentido de confessar as nossas lutas e dores, confiando a outro um pedido de oração. Mas o problema é quando a gente só se entrega à reclamação. Irmãos, a reclamação nos destrói, a lamentação murmuradora, a murmuração amargurada, ela nos corrompe por dentro. Portanto, por um outro lado, por meio desse salmo, Deus nos convida à cura da nossa alma também. Porque a gratidão resolve muita coisa dentro de nós. Restaura muita coisa que a murmuração destrói.
destrói. Se Deus, irmãos, nunca cessa de nos abençoar, nunca para de nos livrar, de nos perdoar, seria ingratidão e até pecado da nossa parte deixar de manifestarmos diariamente a nossa gratidão e o nosso louvor por tudo que Ele nos faz, dia a dia, sem parar. Se Ele se derrama constantemente, a gente deveria se levantar constantemente. Se Ele nos abençoa sem parar, sem cessar, nós deveríamos agradecer sem cessar, sem parar. O tempo todo, o Deus que nos convida a entrar em seus átrios com gratidão, é o Deus que espera que estejamos constantemente em sua presença, dentro da sua porta. Logo, Ele espera que a gente seja constantemente grato. Como a gente pode fazer isso se o nosso coração não é isso, não é assim? Lembrando da misericórdia e da fidelidade. Da mesma maneira como os israelitas se lembravam. Desde o Sinai, quando foram libertos do Egito, até nesse período aqui talvez também, quando voltaram do cativeiro babilônico, mais uma vez poderiam se lembrar do cuidado de Deus, que os livrou depois de 70 anos de opressão na Babilônia. O tempo todo, o Senhor nos convida a isso. O Salmo 100, irmãos, ele é todo sobre gratidão. É um chamado a darmos graças, é uma convocação a enchermos os nossos corações, a enchermos os nossos lares, a enchermos os nossos auditórios com um doce aroma, fragrância de gratidão a Deus. Não que a gente não tenha o que pedir, não que a gente não tenha do que reclamar, não do que a gente não tenha do que chorar e lamentar. Lógico que a gente tem, sempre vai ter. Mesmo com o Bolsonaro na presidência, você acha que a gente não vai ter do que reclamar? A gente vai achar. A gente sempre vai ter. Você acha que vai casar e vai ser perfeito, você vai ver depois de um ano. Sempre você vai ter motivo para reclamar, a nossa vida nunca será perfeita até lá. Portanto, que haja uma decisão no nosso coração de buscarmos motivos para sermos gratos. E finalmente, irmãos, esse salmo é imensamente prático também. A sua mensagem, ela tem o poder de matar as nossas murmurações, o orgulho do nosso coração. A gratidão é o que guarda o nosso coração do orgulho egoísta, ou de mesmo acharmos que nós somos os responsáveis por todas as coisas boas que acontecem na nossa vida, e deixarmos de atribuir ao cuidado de Deus tudo que está acontecendo com a gente. Está vendo isso, filho? Está vendo isso, filha? É porque eu fui atrás, eu me esforcei, eu fiquei muito tempo longe de vocês, noites sem dormir, ralei, fiquei doente, mas aí está aí o resultado. Sigam o meu exemplo. Está certo isso? É pelo seu braço, é pela sua força, a sua capacidade, ou é a bondade de Deus que te deu saúde, te deu trabalho, te deu oportunidades, te deu talentos para que você pudesse cuidar da sua família, como eu tenho cuidado da minha. Tudo é graça de Deus. Tudo é de Deus. O mesmo Deus que amanhã, você que bate no peito diante de seus filhos, pode colocar uma doença em você que te incapacita, te inabilita, e pronto, você perdeu tudo que antes você dizia que tinha para poder trazer o pão para sua casa. E aí você vai reconhecer, Senhor, me dá aquilo que antes eu não reconhecia que vinha de Ti. Tudo vem do Senhor. Por isso a atitude constante de gratidão e reconhecimento é poderosa para aniquilar o orgulho, o egoísmo e outras coisas mais no nosso coração. O povo de Deus, portanto, é encorajado a ser grato. Você tem motivos para ser grato? Não só aqueles gerais, obrigado pela comida, obrigado pela bebida, obrigado por isso, mas objetivos mesmo. Motivos específicos nos quais você percebe a ação de Deus. Cuidados que vão além daqueles do pão nosso de cada dia. O povo de Deus na Bíblia, muitas vezes, irmãos, é apresentado como um povo murmurador. Um povo, por exemplo, que fez Moisés, em Números 11, pedir a Deus que o levasse. Vocês lembram disso? O povo saiu do Egito, libertos da escravidão, agora livres, caminhando para uma terra que mana leite e mel, porque estava demorando muito, e não é que estava quente, porque tinha uma coluna de nuvem durante o dia que era sombra no deserto. Calor, sombra. À noite, frio, clima de lareira, coluna de fogo. Não tinha o que comer, a comida caía do céu. Não tinha o que beber, a água saía da rocha. Mas mesmo assim o povo encontrava lugar para reclamar. Só esse maná, só essa água. E eu tenho saudade do pepino, do cebolão, do alho silvestre, das carnes do Egito.
Você tirou a gente do Egito, Moisés, para morrer aqui, para fazer a nossa alma secar, a gente não vê mais nada além desse maná. Era melhor que a gente tivesse morrido lá no Egito. A gente era escravo, mas tinha o cebolão, o alho silvestre e a carne. E aí o que Moisés faz? Diante da murmuração do povo para ele, ele ora ao Senhor. Ele busca o Senhor. E ele diz ao Senhor numa lamentação: Senhor, fui eu que dei a luz a todo esse povo? Não é? Fui eu que sou a ama de leite que deve conduzi-los e levá-los ao descanso? Senhor, se o Senhor não der a esse povo o que eles querem, me mata de uma vez, Senhor. Me mata de uma vez. Porque é melhor morrer do que ver a minha vergonha. Foi terrível aquilo, né? Você imagina você fazendo uma oração como essa? O povo de Deus tem motivos para ser grato? Claro que tem, mas o povo de Deus na Bíblia é apresentado como? Dessa maneira como a gente vê o povo se apresentando diante de Moisés, murmurando o tempo todo, mesmo tendo a providência e o cuidado, sempre encontrando lugar para reclamar, a ponto de Moisés dizer para o Senhor: eu não dei a luz a esse povo, não sou eu a mãe de todo mundo, se o Senhor não der o que eles estão reclamando comigo, me mata de uma vez, porque eu prefiro ir para o céu de uma vez do que ver a minha vergonha. Em nome de Jesus, amém. Ele só não falou essa parte final, mas o resto ele falou. Por causa de um povo murmurador. Mas essas experiências são apenas para nos mostrar que nós não devemos seguir esses passos, mas ter uma atitude justamente oposta a essas. Termos um coração que comunique gratidão o tempo todo. Que a nossa gratidão, irmãos, se veja principalmente em nosso desejo de entrar por suas portas o tempo todo. Não simplesmente dizer: a gente tem que agradecer a Deus, mas Deus, eu quero mostrar que eu sou grato por entrar na sua presença todo dia, por entrar pelas suas portas, pela sua palavra, para ouvi-lo, para falar com o Senhor, para ter intimidade com o Senhor, por dentro das suas portas, para ter prazer em tua presença, sentir delícias em tua destra. Eu quero estar com o Senhor, não quero só de longe dizer obrigado, mas entrar por suas portas, manifestando a minha gratidão, como a gente lê no versículo 4. Que a nossa gratidão se veja principalmente nisso, nesse desejo de entrar por suas portas o tempo todo. Ou, como diria o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e eu termino com esses versos: orando sem cessar e em tudo dando graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos orar? Nosso Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, por nessa manhã podermos abrir a Tua palavra e lermos esse convite imperativo a todos nós e a cada um de nós, que não só reconheçamos quem o Senhor é, como o Senhor nos fez de novo, como o Senhor é o pastor que nos pastoreia e cuida da nossa vida, mas com outros nos unirmos para agradecermos constantemente ao Senhor, e não só fazermos isso por meio de palavras, mas por meio da atitude piedosa de entrar diariamente por entre as tuas portas com ações de graças. Nos seus átrios, com músicas de adoração, com cânticos, com hinos de louvor, para ali, Senhor, diante de Ti, rendermos graças, bendizermos o Teu nome, porque o Senhor é tão bom, Senhor. E a Tua misericórdia, o Teu amor leal, a Tua graça, esse favor imerecido, dura para sempre e se vê na nossa vida também. E de geração em geração, a Tua fidelidade, o Teu cuidado. E, Pai, diante desse convite tão especial e desse desejo que o Senhor espera que exista no nosso coração, nós queremos nos render diante de Ti nessa manhã e expressar o nosso desejo e esperança de que as palavras de Paulo aos Tessalonicenses também se cumpram nas nossas vidas, para que nunca deixemos de orar e em tudo manifestar a gratidão, graças, certos de que esta é a vontade do Senhor em Cristo Jesus para conosco. Faz de nós servos e servas gratos assim. Nós somos gratos, Senhor Deus, por essa manhã. Gratos por nos unir para celebrar o que Cristo fez por nós, por meio das canções que cantamos, Tua palavra que lemos e agora nela refletimos. Gratos pelo sustento que o Senhor tem dado a cada família aqui representada. Gratos pelos livramentos que ao longo de todo esse ano nós podemos numerar. Gratos, ó Deus, pelo trabalho, pelo sustento,
pelas respostas de orações que ao longo de todo esse ano a gente também pode se lembrar e contar e colocar no papel. Gratos, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados, tantos pecados nesse ano cometidos, e a paz que inúmeras vezes sentimos ao confessarmos os nossos pecados e de sua presença, de um tempo a sós contigo, sairmos em paz, lembrando do que Cristo fez por nós na cruz, tornando-nos justos e santos aos teus olhos. Senhor, nós teríamos motivos para agradecê-lo e teremos por toda a eternidade, porque a tua fidelidade e graça durarão eternamente e serão a razão pela qual eternamente viveremos em tua presença, reconhecendo que tu és Deus, que somos teus e que o Senhor nos pastoreia. Nós te louvamos nessa manhã, Pai, gratos por tudo, em Cristo Jesus. Amém.